Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Alceu. Espero que vocês estejam bem. Hoje, nesta aula, nós vamos tratar de um tema bastante moderno, se tratando de abordagem textual, que é a intertextualidade. Tema bastante recorrente em diversas provas, como o Enem, o PAV e em diversos vestibulares. Prestem atenção que ele é muito importante. Aqui, nesse primeiro slide, nós vamos ter esta peça publicitária de um filme brasileiro, estrelado pela Regina Casé, chamado Que Horas Ela Volta. Este cartaz de filme foi abordado em uma questão do Enem. Vamos a ela. A frase título do filme reproduz uma variante linguística recorrente na fala de muitos brasileiros. Essa estrutura caracteriza-se pela letra A, o uso de uma marcação temporal. Você muda a variação temporal quando você fala? B, imprecisão do referente de pessoa. Ela, tu muda ela quando tu fala de uma forma ou de outra? Não. C, organização interrogativa da frase. A interlocução, tu vai saber quando nós temos uma pergunta ou não, porque o ponto de interrogação está lá, não há dúvida sobre isso, e esses são usos gerais. Utilização de verbo de ação, não é isso que a pergunta está fazendo, sobre o verbo, o tempo verbal, não é esta a questão, e sim o uso normal que nós fazemos. Apagamento de uma preposição, opa! Aí sim. Por quê? Porque na forma formal, que horas ela volta, está faltando algo, que é justamente a preposição, que nós usaríamos como a que horas ela volta. Então, nós podemos perceber que esta frase está de uma forma informal, coloquial, como nós usamos o dia todo. Mas o grande lance, e que é o tema desta aula, é a união entre a gramática e a figura, entre a imagem que está ali representada neste filme. Então, nós podemos entender que essa ligação, essa simbiose textual de linguagens é que é o tema de nossa aula, ok? Lembre-se, nós vamos ter sempre uma gramática ali permeando as perguntas, ok? Mas o que é a intertextualidade? É o diálogo que ocorre entre textos diferentes, quando um faz referência ao outro que já existia, inspirando-se em sua forma ou mensagem, criando um outro tipo de coisa, um outro discurso. Essa intertextualidade pode ser indicada explicitamente no texto, ou disfarçada, camuflada, pelas linguagens ou palavras usadas pelo autor. Mas, para que o sentido da relação estabelecida seja compreendido, o leitor precisa identificar as marcas intertextuais, ou seja, tu precisa saber. Por isso, o teu conhecimento de mundo tem que ser amplo. Tu tens que ler, conhecer outro tipo de música, que não apenas aquela que tu gosta, ler jornais, ver outros tipos de filmes, noticiários, conhecer o mundo. Porque aí tu vai estar pronto para a inferência daquilo que vai ser apresentado para você. Isso é muito importante. A intertextualidade também pode ocorrer no nível formal, quando o autor repete elementos da estrutura anterior, mas que altera outros aspectos, construindo com isso um novo texto. Então, eu vou exemplificar aqui de diversas versões de um único poema, que deram várias outras releituras, ok? Vamos lá com um exemplo. Olhem a figura. O Diabo Veste Prada. É um filme hollywoodiano que fala sobre moda, que está aqui do lado. E do outro lado nós temos uma peça publicitária. Ele entrou no seleto mundo da hortifruti. O Quiabo Veste Prada. Vejam que nós conseguimos identificar que vamos dizer assim, não é esse o termo, mas para que vocês entendam, ele imita, mas não é uma imitação, é uma referência. Então ele se comunica com o original, que o original é a capa do filme O Diabo Veste Prada e
a peça publicitária O Quiabo Veste Prada. Isso é um exemplo de intertextualidade, comunicação entre peças publicitárias e uma arte, um filme, um quadro e assim por diante. A intertextualidade pode se expressar de dois modos, implícito e explícito. O modo implícito enquadra produções que, apesar de referenciar informações, conceitos e dados já apresentados nos textos anteriores, não farão cópias integrais. Então ela vai modificar, ela vai mudar, ela vai fazer de algum jeito que ela se torne original, mas lembrando uma outra. Ok? Vamos a ele? Como eu falei, nós temos esse poema. Minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. Os passarinhos daqui não cantam como os de lá. Minha terra tem mais rosas e quase que mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Oswald de Andrade, poeta do modernismo brasileiro. Ele fez uma releitura de quê? Nós vamos ver. Mas vejam que nós temos elementos. Quem conhece o poema original primeiro já sabe de que eu estou falando. O poema de Oswald de Andrade encontramos a intertextualidade com o poema Canção do Exílio de Gonçalves Dias, poeta romântico do século XVIII no Brasil, publicado anteriormente. O segundo texto apresenta elementos que evidenciam essa relação com a repetição de expressões como minha terra, palmares, gorjeia, daqui e lá. Então, essas expressões se conservam e vão dar as pistas para tu saberes que o poema foi inspirado em Gonçalves Dias. Se tu souberes a data, o autor, tu saberás quem veio primeiro. Tipos de intertextualidade. Alusão. Ato de indicar ou insinuar um texto anterior, sem, no entanto, aprofundar-se nele. Esse método de intertextualidade apresenta uma forma superficial e objetiva. Veja, eu não sei quem é, qual a citação, qual o autor. Então, como diria o poeta, amanhã é outro dia. Mas que poeta? Então eu não sei, não tem uma coisa clara, então é uma alusão, está mais distante. Paródia é um tipo de intertextualidade em que se apresenta uma estrutura semelhante a um texto anterior, mas com mudanças que interferem ou mudam o sentido do texto, o qual passa a apresentar um teor crítico, cômico ou satírico. Vamos olhar? Não vou ler todo, mas prestem atenção. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Vejam, aqui Murilo Mendes faz uma outra releitura de Canção do Exílio. Então ele faz uma sátira, por quê? Ele faz uma crítica, por quê? Porque tem palavras ali que fogem da intenção inicial, como Califórnia, Veneza, pretos em ametistas, que, né? Então, na terra dele não há essa discriminação. Então, não há elementos que não sejam novos nesse texto dele. Ele traz algo novo, criticando talvez toda uma cultura romântica de época. Ok? Não vamos se aprofundar tanto, mas procurem mais sobre Murilo Mendes e este poema. Paráfrase é o processo de intertextualidade no qual o sentido do texto original é reafirmado, o sentido, porém com pouco ou nenhuma semelhança estrutural. Então eu vou mudar a estrutura, mas o sentido eu vou conservar. Tá? Vamos ao exemplo. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca profunda a canção do exílio. Como era a mesma canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras onde canta o sabiá. Carlos Drummond de Andrade, também parafraseando Canção do Exílio. Vejam que a estrutura vai mudar, porque antes nós tínhamos um poema com rima, métrica, e agora não.
Mas a saudade se conserva. Falar da terra se conserva. Ok? Procurem tanto a Canção do Exílio quanto as outras feitas por outros autores. Tá? Gonçalves Dias está ali, poeta romântico brasileiro. A citação é muito usada em textos acadêmicos, né, para reafirmar aquilo que tu vai escrever em artigos científicos em geral. Tá ok? Vamos aqui algumas imagens para que nós possamos entender esse tipo de intertextualidade. Nós temos ali a figura da Mona Lisa, mas ela está com uma máscara. Sabemos que a Mona Lisa é um quadro muito antigo, mas ela está com a máscara. Então, o autor contextualizou a Mona Lisa com a época atual contemporânea, com a crise do coronavírus. Então, ele está trazendo que até mesmo a Mona Lisa está afligida por o que está acontecendo nos dias atuais. Então, esse jogo que ele fez na figura chama-se intertextualidade. Tu pode pegar uma figura e trazer ela para o teu presente. Olhem ali essa figura. Fuma, puma, pumba. Veja que tu tem que saber primeiro o que é o puma. O puma, aquela marca que está ali, logotipo, é na verdade uma marca esportiva. Tênis, roupas. Fuma, né, é uma brincadeira que o autor fez, e Pumba é um personagem do filme Rei Leão. Então ele brincou com essas personagens, com esses logotipos. Logo abaixo temos de novo a Mona Lisa. Mas temos várias afirmações da Mona Lisa em que nós podemos contextualizar com alguma coisa. Nós temos ali a Mônica, que é uma personagem de história em quadrinhos, na posição da Mona Lisa. Então eu estou trazendo dois tipos de figura, dois tipos de linguagem para a mesma análise. Depois nós vamos ter ali a original, depois uma outra, né, com um bigode ali sendo contextualizada, e uma peça publicitária de uma marca de amaciante de roupas. Vejam que cada uma delas foi transformada para se comunicar com o objetivo que o autor quis. Ok? E esse tipo de transformação cai muito em muitas provas. E o professor Alceu usa também em suas atividades. Ok? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham entendido que a intertextualidade é uma abordagem textual bastante usada e que nos dias atuais ela tem a capacidade de traduzir essa nossa habilidade de transitar por várias linguagens artísticas, audiovisual e textual. E a intertextualidade transita por todas elas. Saber identificar, saber ter habilidade com as questões é muito importante. Muito obrigado. Tchau.